é sepulcro caiado. Irmãos, o que me revolta é que não era nem para existir essa conversa de dois lados. Não era para existir isso. Eu já vi irmãos pentecostais irem para o lado do calvinismo e simplesmente parar de conversar com o pentecostal. Irmãos, isso é ridículo. Isso não é reino de Deus. Onde as pessoas pensam que vão parar com tanta soberba, tantos achismos. Olá, graça e paz, espero que esteja tudo bem com você. Eu quero falar hoje aqui, trazer esse vídeo aqui para você, a respeito dessa ida do pastor Paulo Júnior ali na Adebras, ali na igreja do bispo Samuel Ferreira. E muitas pessoas começaram a trazer e levantar aquelas polêmicas, porque hoje tudo na internet é polêmica, né? Até para escolher a cor de um balão tem polêmica. E quero até já destacar para você aqui que eu sou assembleano. E aí, muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas, elas extrapolarem as coisas, não entenderem o que é o mais importante. Saber separar o que é o mais importante. O motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui é porque o pastor Paulo Júnior, quem conhece ele, vou pôr a foto aqui para você ver. É um cara muito abençoado, eu gosto muito dele. E ele é calvinista, e ele é reformado. Mas eu assisto, eu acho assim... Eu acho muito bom a forma como ele prega. No último domingo, o pastor Paulo Júnior foi pregar, por incrível que pareça, na igreja Assembleia de Deus, irmão, lá do Brás. É um calvinista subindo no altar de uma igreja arminianista, pentecostal. Isso é um milagre. E eu já quero aqui parabenizar o pastor Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus do Brás, por ter convidado o pastor Paulo Júnior para ministrar lá. Também parabenizar o pastor Paulo Júnior por ter aceito o convite e ido lá junto com os irmãos para compartilhar a palavra de Deus. Entretanto, quando você vai nos comentários da postagem do pastor Paulo Júnior, você se depara com um monte de cristão infantil. Olha esse comentário do Luiz 8RPA. Agora eles irão ouvir o verdadeiro evangelho. Que isso, Luiz? Que arrogância é essa, cara? O que você tem na cabeça, cara? Que ridículo o seu comentário. Isso não revela o Pai para ninguém. A briga entre calvinistas e arminianos não revela Jesus. Irmãos, esse povo precisa se converter. E muitos ficam se rotulando, né? Como diz o apóstolo Paulo. Não fiquem dizendo, uns eu sou de Apolo, outros eu sou de Paulo. Gente, Paulo pregou, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. E é isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas não compreendem. Que não adianta elas quererem se rotular e rotular os outros. Não é isso que é salvação. Aí muitos dizem assim, mas é porque alguns são de uma linha teológica arminiana, outros são de uma linha teológica calvinista. Sim, ok, mas isso é apenas uma linha teológica, isso não é regra de fé. Não é regra de salvação, de vida com Deus, de evangelho. O que é a única e exclusiva regra de salvação ou para a salvação e regra de fé é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus, é a única. E o próprio apóstolo Paulo disse, olha, se descer um anjo pregando um outro evangelho, ainda que seja eu, considere-me anátema. Ele diz para não receber. Então, regra de fé é a Bíblia Sagrada. O resto é visão teológica. E visão, cada um tem uma visão. Você tem a sua visão, eu tenho a minha visão, seu amigo, seu colega, seu primo, seu irmão, seu pai vai ter uma visão. Agora, regra para a salvação, agora regra de fé, só tem uma. É a palavra de Deus. Aliás, muitos dizem assim, né? Não, mas é uma questão de interpretação. Só que o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, ali acho que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, me parece ali, é 1 Pedro mesmo, ele vai dizer, olha, ninguém considera as escrituras de particular interpretação. Ou seja, eu pego essa palavra particular, acredito que ali está falando daquilo que é a propriedade, a pessoa querer fazer, né, da interpretação dela a verdadeira ou algo do tipo. Ou seja, não existe várias interpretações do evangelho. Existe apenas uma forma, e é por isso que um dos reformadores vai dizer que a melhor e mais segura interpretação é a literal, porque ela vai trazer o texto como ele realmente é.
Eu sei que em outros textos aí vai exigir uma interpretação de um texto, aí por isso você tem um dicionário, você pode até ir nos originais para você entender, aí o hebraico, aramaico, tudo mais, grego, né, latim, ok. Mas no que é regra de fé para a salvação, de vida com Deus, de evangelho, é o que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, para que teologizar quando a Bíblia diz que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer estará ou já está condenado. Aí para que teologizar? Para explicar um texto desse que é tão simples. Aquele que crê no evangelho será salvo. Aquele que não crê já está condenado. É o que a palavra de Deus está dizendo. Então, seja, meus irmãos, não é rotular-se, não é você criticar, ficar julgando, porque aquele é arminiano, então ele não tem nada de Deus, aquele ele é calvinista, então não tem nada de Deus. Não, meus irmãos, isso é apenas uma visão de um segmento. O que nós temos que seguir não é Armínio, não é Calvino, o que nós temos que seguir é a palavra de Deus. Se o que eles ensinam bate com a Bíblia Sagrada ali, você vai no texto e você não precisa fazer esforço e nem marabalismo para poder acreditar e embasar aquela visão, então é bênção. Mas se tiver que fazer qualquer tipo de malabarismo, irmão, vai daqui, vai dali, ajusta de cá, de lá, estica dali, encolhe de lá, já tem que ficar esperto. Meus irmãos, a única regra de fé é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, na dúvida, segue a regra. A palavra de Deus nos ensina, não vai adiantar nós chegarmos lá naquele dia, eu sou de Calvino, eu sou arminiano. Não, meus irmãos, mas o que vai nos fazer entrar nas moradas eternas são aqueles que têm as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, como diz a palavra de Deus. São aqueles que não se contaminaram com o mundo, são aqueles que amaram o próximo, que pregaram o evangelho, são aqueles que viveram uma vida de santidade aqui nessa terra. É esses que a Bíblia nos ensina que vai morar e entrar nas moradas eternas. E aí, o que você achou desse assunto? Deixa aqui nos comentários qual é a sua visão, a sua opinião. Então esse foi o vídeo, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.